Flamengo e Palmeiras se enfrentaram nesse domingo no Maracanã às 4 horas da tarde. Mais de 71 mil pessoas presentes, quase 6 milhões em arrecadação. Um jogo que foi polêmico, isso a gente sabe, todo mundo está debatendo muito sobre isso. O árbitro escolhido foi o Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiânia. O currículo dele tem Copa do Mundo, grandes jogos, já apitou 3 jogos do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro e apenas um do Palmeiras, com o de ontem, 2. Só que muita gente está reclamando do pênalti logo no início do primeiro tempo, aos 3 minutos, que o Jorginho teria feito. Realmente, é um lance em que eu, à primeira vista, também marcaria pênalti. Mas ouvindo o VAR, e aí todo mundo já deve ter ouvido, o VAR fala que o braço esticado do Jorginho não faz alavanca. Por isso, ele não considera pênalti. Tanto é que o jogador do Palmeiras conseguiu cabecear a bola. Só que ele cabeceia errado, porque se fosse no gol, poderia ter sido gol, ninguém estaria reclamando que haveria um pênalti. Ok. No mesmo jogo, teve um lance em cima do Arrascaeta, onde o jogador do Palmeiras justamente faz a alavanca e rouba a bola do Arrascaeta. E o juiz também não dá falta a favor do Flamengo. Eu só não lembro se esse lance foi antes ou depois do lance crucial dentro da área. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? A arbitragem no Brasil, eu venho falando isso em muitas lives que eu participo, ela não é ruim. Ah, mas os árbitros são mal preparados, não sabem a regra. Não, eu discordo veementemente. Vou puxar um pouco para o ano passado, aquele lance entre Criciúma e Flamengo, onde o jogador do Criciúma, após a torcida ter jogado uma bola dentro de campo, na hora que foi bater um escanteio, se eu não me engano, o jogador do Criciúma, vendo que o jogador do Flamengo ia chutar para o gol, chuta a bola na bola que estava do jogo, que estava em campo, que era a bola de jogo. O árbitro não hesitou e marcou pênalti. Lembrem que quase ninguém entendeu a marcação, foram muito questionados, todo mundo se questionou muito, mas depois veio a explicação e o árbitro sabia exatamente o que estava fazendo. Ali eu tive a certeza de que os árbitros são extremamente preparados. Poxa, ô Louro, mas se eles são preparados, por que tem tanta divergência nas marcações, inclusive dentro do próprio jogo? Esse é o problema, são os critérios. E os critérios, muitas vezes, são subjetivos. Esse é o maior problema. Ontem, ao não marcar uma falta na Arrascaeta fora da área e ao não dar o pênalti em cima para o Palmeiras, feito pelo Jorginho, e vamos falar, pênalti que teria sido, se fosse marcado, bem marcado, mas é interpretativo, ele mostra, ele assume uma coerência na maneira de apitar. Mas por que a diferença, por exemplo, no pênalti marcado a favor do Flamengo ontem em cima do Pedro e o não pênalti marcado a favor do Flamengo em cima do Luiz Araújo no jogo contra o Botafogo foram exatamente iguais? Critérios diferentes. Esse é o problema. São os critérios. Eu não quero dizer que os critérios são, como é que a gente pode dizer? Além de ser subjetivos, são adaptáveis. Eu acho que a palavra certa seria essa, adaptáveis. Adaptáveis ao momento de cada time. Uma coisa que eu venho falando sempre, futebol é negócio. Ok, ele é para a torcida, ele é esporte para mim, para você que está em casa assistindo, que vai ao Maracanã. Mas para o time de futebol, para os jogadores, para a comissão técnica, para o árbitro, para a televisão, é negócio. E aí vamos supor que Palmeiras se torne um time imbatível no Brasil. Eu não estou nem falando do Flamengo porque eu sou flamenguista. Então vamos falar do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, não importa. Se um time desses qualquer se tornar o time, vocês acham que a CBF, para o negócio futebol, CBF, Conmebol, seria bom que um time fosse unanimidade, ganhasse tudo? Vamos imaginar o Palmeiras, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, da Recopa, campeão da Libertadores. Isso seria bom para o negócio futebol? Não, não seria. Então, eu quero acreditar que muitas vezes
o campeonato vai sendo adaptado para que um time não sobressaia sobre os demais em mais de uma ou duas competições. Ah, mas no Campeonato Brasileiro agora não tem o Vasco e Fluminense e Botafogo, Fluminense e Vasco, não me lembro exatamente quem é que está fazendo as finais do Campeonato da Copa do Brasil, da semifinal, não importa. Eles não querem que os grandes times hoje que lideram o Campeonato Brasileiro sejam unanimidade. Então, uma hora vai errar a favor do Palmeiras, como foi Palmeiras e São Paulo, um escárnio aquela arbitragem. Como vai errar, vamos falar acreditando que o Jorginho realmente fez pênalti, errar contra o Palmeiras no jogo contra o Flamengo. Ah, o Flamengo era vice-líder, mesmo ganhando, continua não sendo líder. Então, vamos supor que o erro contra o Palmeiras não agrava tanto as condições do campeonato. Agora, se fosse ao contrário, o Palmeiras poderia abrir 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo, e aí, sim, isso seria um problema maior para o campeonato do ponto de vista comercial. É isso que eu acho. Acredito que as arbitragens são adaptáveis. Acho um erro, acho que a gente tem que ter futebol limpo dentro das 4 linhas. Acabou. O que aconteceu, aconteceu. O VAR, por exemplo, ele, em alguns países, não interfere de forma absurda como interferem aqui no Brasil. Um lance que aconteceu 2 minutos antes de um gol pode anular aquele gol. Ah, mas houve uma falta no meio-campo. Isso a gente já viu acontecer. Houve uma falta no meio-campo e que originou um ataque que depois saiu o gol do time adversário. Pelo amor de Deus, gente. 2 minutos, um lance que aconteceu, ou para na hora, ou então ele não tem mais que intervir em absolutamente nada do jogo. Vou dar um exemplo. Se eu não me engano, Flamengo e Santos, ano passado, no primeiro turno. Acho que foi isso. Houve uma falta em cima do Bruno Henrique, no ataque do Flamengo. Foi um pisão no pé do Bruno Henrique, mais ou menos igual o pênalti ontem que sofreu o Pedro, só que não foi dentro da área, era para ser marcado falta. O árbitro não deu e saiu o gol do Santos num contra-ataque. Aí sim você pode anular o gol em função de um lance de sequência. De sequência. Aí vão falar assim, ah, mas o lance que originou o pênalti ontem a favor do Flamengo, o Pedro fez falta no zagueiro, empurrou e o zagueiro caiu. Gente, quem joga futebol sabe que aquele encontrão não é motivo para o zagueiro do Palmeiras cair estatelado, igual uma folha seca de outono, entendeu? No gramado, não dá. É isso que está fazendo o futebol ficar chato. A gente que gosta de futebol, nós que gostamos de ir ao Maracanã, aos estádios pelo Brasil afora, de vermos jogos pela televisão, esse tipo de lance, aquela quedinha absurda, aquilo ali, gente, não dá para marcar. Então não dá para reclamar também. Vamos jogar futebol como se falava antigamente? Futebol é coisa viril, futebol é jogo de contato. E se é jogo de contato, não pode o jogador ficar desmontando dentro de campo. Senão ele deixa de ser um esporte de contato e vira outro esporte. Pense nisso, galera. Forte abraço e até o próximo editorial.